Sexta questão do capítulo 3. Repita o cálculo da seção 3.3 usando coordenadas cilíndricas para o ponto de fonte. Então, na seção 3.3 é feito esse cálculo com o plano XY. Aqui um plano infinito carregado. E agora é pedido para repetir esse cálculo usando coordenadas cilíndricas. Então, como sempre, vamos começar pela expressão do campo. Então, aqui tem a constante, um elemento de carga, por isso que tem a integral, né? Dividido pela distância ao quadrado. E aqui tem a direção. Essa distância, o R grande, esse vetor, é o que localiza aqui, ó, o elemento de área, que vai ser usado para ser relacionado com esse elemento de carga aqui. A distância entre o elemento de área e o ponto de campo. E o versor desse vetor R, que dá a direção do campo. Lá da seção 3.3, como isso aqui é uma repetição dos cálculos feitos lá, né, nós já sabemos que a densidade superficial de carga, que é o sigma, é constante. E o dq' está relacionado com o dA' da forma sigma dA'. Até porque sigma é carga sobre área. Então, dessa forma, eu já posso substituir esse dq pelo sigma dA. E como esse sigma é constante, eu já vou tirar ele da integral. Então, sigma sobre 4πε0, a integral de dA' sobre r ao quadrado na direção de r. Então, agora temos que especificar melhor qual é esse elemento de área. Então, o dA' aqui em coordenadas esféricas é obtido pelo produto dessa dimensão aqui por essa dimensão. Aqui na figura nós vemos que essa dimensão aqui atrás é menor do que essa daqui da frente, mas a figura está exagerada para que possa ser visto. Quando se trata de um elemento de área, não tem diferença aqui de uma para outra. Então eu posso pegar diretamente o produto dessa por essa aqui. Então, essa dimensão ela está na direção de ρ e é obtida simplesmente variando o ρ. Então, é um dρ', porque tudo que está relacionado aqui com a parte da fonte ganha uma linha para que fique tudo especificado e uma variável não se misture com a outra, não cause confusões. Então, o R' é o vetor que localiza o ponto de fonte. Já posso até escrever ele aqui. ρ' na direção do versor de ρ'. Aqui no versor eu posso colocar ou não colocar a linha, até porque o versor é um só, não tem um versor especial relacionado à carga de fonte ou ao ponto de campo. Aqui eu vou manter a linha no ρ, dá na mesma. Então é importante manter a linha em tudo que for relacionado com a fonte, que é esse plano aqui. O ponto de campo será localizado pelo vetor R, sem linha, e ele está aqui na direção de Z, né? Então, coordenadas cilíndricas é ρ, φ e Z. Então vou colocar ele aqui escrito como Z, está aqui até a localização do ponto de fonte, na direção de Z. O vetor R grande é obtido fazendo R menos R'. E eu posso fazer essas substituições aqui e obter Z na direção de Z menos ρ' na direção de ρ'. Voltando para esse dA', nós já temos um dρ. Essa outra dimensão aqui é obtida, a gente pode pensar numa circunferência aqui, e um arco de circunferência é obtido fazendo o produto do raio, então da origem até aqui, que a distância é ρ, vezes uma variação no ângulo. Essa variação é infinitesimal, então é um dφ'. Então esse lado aqui é ρ' no caso, dφ'.
Então o produto das duas dá o elemento de área. Rolinha de rolinha de filinha. Mas agora, se eu tenho uma integração, que no caso vai ser dupla, né? Aqui é uma área, uma em relação a rolinha e outra em relação a filinha, eu também preciso dos limites de integração, né? Então o rolinha ele vai variar de 0 até o infinito, porque o plano aqui é infinito. E o filinha vai variar de 0 quando ele estiver localizando esse eixo até 2π. Aqui agora eu vou precisar também do módulo desse vetor R, que eu vou representar simplesmente pelo R, sem a seta aqui em cima. Pela imagem nós podemos ver que ele forma um triângulo, né? Então é só pegar a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, né? Isso aqui é elevado a 1/2. E a última coisa que falta para identificar aqui é o versor. Então o versor de R é igual ao quociente entre o vetor de R e o módulo de R. Agora nós já temos tudo para substituir aqui. Então eu vou repetir essa primeira parte. Agora eu vou ter duas integrais na hora que eu substituir o dA. A mais externa vai ser em relação a φ, então vai variar de 0 a 2π. A mais interna é em relação a rolinha, que é de 0 a infinito. E o dA' é o rolinha de filinha. Também tem o versor aqui, mas o versor vai ficar na forma do vetor de R sobre R, só que aqui já tem R ao quadrado, né? Então aqui vai ter um R ao cubo. Agora eu já vou fazer a substituição aqui do vetor R dessa forma e do módulo de R dessa forma. Então vou repetir o que já está feito aqui. O vetor R é Z na direção de Z menos rolinha na direção de rolinha, vezes essa parte aqui. E o módulo é esse parênteses aqui elevado a 1/2, mas o módulo já está elevado ao cubo, né? Então eu posso elevar os dois lados dessa equação ao cubo. Então R ao cubo é igual a esse parênteses elevado a 3/2. E agora a parte mais difícil está feita aqui, que foi montar essa expressão. Agora é só resolver essas duas integrais, né, que sai a expressão do campo elétrico. Uma coisa que vai facilitar resolver essas integrais é tirar o caráter vetorial delas, é resolver a projeção dessas integrais. Então, para isso, eu vou pegar o versor de ρ. Já vai ficar melhor explicado, mas por enquanto eu preciso do versor de ρ, que no caso estou trabalhando com rolinha, em termos das coordenadas retangulares, né? Dos versores de x na direção de y e de z. Por que eu tenho outro versor na direção de z? Então, se eu pegar esse e escrever em termos das coordenadas retangulares, eu vou poder decompor em 3 componentes essa integral e resolver cada componente separadamente. Se é um caráter vetorial, vai ser mais fácil. Depois eu junto tudo isso em uma resposta só. Então vou fazer uma representação do vetor de ρ. Por exemplo, essa representação, isso tem duas projeções, né? Em x e em y, em relação a esse ângulo. Então, essa projeção aqui de ρ, que é unitário, né? Que é o versor de ρ, aqui no eixo x é igual a ρ cosseno de filinha. Isso pode ser entendido fazendo aqui esse triângulo retângulo. Esse ângulo φ ele está aqui. E usando trigonometria sai fácil que esse lado aqui é o módulo de ρ vezes o cosseno de filinha. Mas o módulo de ρ é 1. Então na direção de x tem cosseno de filinha. E na direção de y, aqui tem um ângulo filinha. Então nós podemos montar um triângulo retângulo aqui também, para usar trigonometria e encontrar qual é o tamanho dessa projeção.
Acontece que eu posso estender esse eixo para cá e aqui nessa projeção anterior eu posso também usar uma construção auxiliar aqui e eu vou ter duas paralelas cortadas por uma transversal. Então tenho esse ângulo e esse outro ângulo aqui. Como esses dois segmentos de reta também são paralelos, então esse ângulo aqui são alternos internos e são os mesmos ângulos. Então isso daqui, nesse vértice, também é o φ'. Então usando trigonometria aqui a gente vai ver que essa projeção do versor de φ na direção de y é seno φ. E na direção de z não tem projeção, já que esse versor está no plano xy. Então é assim que se escreve o versor de ρ em termos dos versores da base retangular. A ideia é separar o campo, que é um vetor, em uma componente projetada em x. E isso fazendo produto por escalar na direção de x. Eu vou ter essa componente mais y na direção de y, mais z na direção de z. Então a soma dessas três parcelas dá o vetor campo elétrico. Agora eu só preciso fazer a projeção em x, y e z. E a projeção se faz por meio do produto escalar. Depois eu volto e substituo aqui. Então o que eu preciso agora? Encontrar x, que vai ser obtido fazendo o produto escalar da expressão de E vetorial que eu tenho até agora, que é essa daqui, com o versor de x. Então dessa forma eu obtenho o EX. Então a gente já pode observar diretamente que essa constante é escalar. Aqui o denominador obviamente é escalar também. Então os indicadores aqui da integral também são escalar, o ρ' é escalar. Então o caráter vetorial dessa expressão está aqui dentro desse parênteses. Então o produto escalar vai ser feito com esse parênteses, né? Inclusive como aqui tem uma subtração, vale a distributividade. Nós vamos fazer com que o versor atue diretamente já com o z e a direção de ρ também. Então vou copiar isso daqui já obedecendo essa operação. Então eu obtenho essa situação aqui, ó. O produto escalar entre o versor de z e o versor de x, e o produto escalar entre o versor de ρ e o versor de x. Por isso foi importante encontrar a decomposição do versor de ρ em termos de x, y e z. Porque agora eu posso diretamente fazer esse produto aqui, né? Então se eu pensar que eu chego aqui nessa expressão e faço o produto escalar com o versor de x em ambos os lados, então o versor de ρ', produto escalar com o versor de x, vai ser igual ao cosseno φ. Porque o produto entre o versor de x e o versor de x vai dar 1, e nos outros eles são ortogonais e vão zerar. Então isso daqui eu substituo agora pelo cosseno de φ'. E z e x são da mesma base, né, ortogonais, então isso aqui zera. Agora eu vou recopiar isso daqui, já não tem mais caráter vetorial, e eu estou trabalhando só com a componente x. Então sigma sobre 4πε0, as duas integrais. Aqui no caso vai sobrar essa parte zero, né? E essa parte aqui vai ser menos o ρ' cosseno de φ', vezes isso daqui, né? Então já vai ter ρ' ao quadrado vezes o cosseno de φ', e aqui d ρ' d φ', dividido por o denominador, que eu não fiz nada com ele até agora. Então agora eu posso separar essas duas integrais, né? Essa integral dupla, como o produto de duas integrais. E isso eu só posso fazer se não tiver dependência de uma variável com outra entre as que estão sendo integradas. Por exemplo, esse φ não vai ser integrado aqui em relação a ρ, porque φ não depende de ρ. Então ele pode sair dessa integral mais interna e parar bem aqui. Aí vai sobrar menos ρ' ao quadrado d ρ' sobre esse denominador, né? Ele não pode sair porque aqui tem um ρ. Mas acontece que na hora que eu tirar esse ρ daqui, tudo que sobrar nessa integral mais interna também não vai depender de φ. Então essa integral mais interna pode sair da mais externa e ficar como o produto de duas integrais. Uma se comporta como constante perante a outra.
Então vou reescrever isso aqui agora. Também vou tirar esse sinal de menos aqui, deixar logo na constante aqui fora. Então eu obtenho essa situação. Só recapitulando. Essa integral aqui, ela pode entrar aqui nessa integral porque ela é uma constante perante a integração em φ. Na hora que ela entrar aqui, o cosseno de φ pode entrar nela porque ele vai ser uma constante perante essa integração em rolinha. E nós voltamos para a linha anterior aqui. Eu fiz isso porque agora eu vou separar cada integral aqui para o lado e resolver separadamente e voltar só para fazer o produto entre elas. Então eu vou começar por essa, separar aqui ela ao lado. A integral do cosseno, o resultado é o seno, avaliado de 0 a 2π. Isso é igual ao seno de 2π menos o seno de 0. O seno de 0 é 0 e o seno de 2π é congruente a 0, também é 0. Então aqui dá 0 menos 0 igual a 0. Na hora que eu volto com esse resultado para cá, então não importa o que esteja aqui, ele vai ser multiplicado por 0. Então o resultado de toda a componente x é 0. Na verdade, quando a gente volta aqui para a imagem, já é possível saber que a projeção do campo em x vai ser nula, porque eu peguei esse elemento de área como exemplo. Então esse campo aqui que ele vai gerar, ele pode ser decomposto. Eu vou colocar aqui de verde em x, que ele vai ter uma projeção para trás, e em y ele vai ter uma projeção aqui para dentro. Para esse elemento de área, eu vou ter um elemento de área correspondente aqui atrás, que vai ter um campo apontando aqui para o ponto de campo. Então eu vou poder decompor também esse vetor. Então a projeção em x vai ser aqui para frente, né? A projeção em y vai ser aqui para dentro, de forma com que essa projeção aqui se anula com essa, e essa aqui se anula com essa, né? Aí tem a projeção em z, que se soma com a projeção em z desse daqui. Então qualquer projeção que seja diferente da z vai ser nula. Esse daqui é uma situação que aparece devido à simetria que o problema apresenta. Então, dependendo do examinador, é possível nem resolver essas integrais, né, de x e y. Apenas fazer esse argumento. Aqui, fisicamente, nós vemos que não tem projeção, portanto, se tudo for feito certo, as integrais terão que se anular em x e em y, e só a integral em z que vai ser não nula. Então, mesmo que nós já tenhamos visto aqui de dois jeitos para o x, matematicamente, né, e fazendo a argumentação aqui, que é nulo, no y também vai ser nulo, mas nós vamos fazer o cálculo para encontrar o resultado dessa forma também. Para projetar em y, a única coisa que vai mudar é que vai ser um produto aqui pelo versor de y. Então eu posso recopiar essa linha toda aqui, mudando só essa parte. Em vez de escrever o versor de x aqui, eu vou escrever o versor de y. Fazendo isso, nós obtemos aqui a componente y, e aqui está o produto, né, pelo versor de y. Então, essa parte aqui, entre o versor de ρ e o versor de y, nós voltamos aqui, né, na projeção e vemos. Se fizermos o produto escalar pelo versor de y em ambos os lados, né, eu vou ter o versor de ρ vezes o versor de y, que é o que eu estou procurando aqui. Essa parte vai zerar, que é ortogonal a y. Essa parte já é zero, né, mas zeraria também pela ortogonalidade. E o versor de y vezes o versor de y dá 1, e sobra o seno de φ'. Então todo esse produto aqui é o seno de φ'. E aqui, como eles são da mesma base, né, são ortogonais, isso aqui dá 0. Agora eu vou recopiar isso aqui. Então é isso que eu obtenho agora. Usando a mesma argumentação, eu vou separar uma integral só para calcular em relação à φ' e outra em relação a ρ'. Né? E aqui eu já posso tirar também o sinal das duas integrais. Então, menos sigma sobre 4πε0. Eu vou ter a integral de 0 a infinito, que é a integral mais interna, né, que é em relação a ρ'. Então, ρ' ao quadrado, dρ' sobre z ao quadrado, mais ρ' ao quadrado elevado a 3 meios, vezes essa segunda integral, de 0 a 2π. Seno de φ', d φ'. Então, pegando essa integral aqui para resolver
ao lado. A integral do seno é o menos cosseno de 0 a 2π, que é igual menos, você deixa esse menos em evidência, então o cosseno de 2π menos, esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, e o cosseno de 2π também é menos 1. 2π é congruente a 0, então dá 1 menos 1, esse parênteses 0, então o resultado dessa integral é 0, né? Então na hora que eu voltar para cá eu não preciso mais calcular essa, porque essa integral toda vai se anular. Então aqui nós já calculamos duas projeções. Agora eu vou repetir esse procedimento para calcular EZ. E nós chegamos a essa expressão aqui. Agora é mais fácil identificar isso, porque o produto escalar entre o versor de Z e o versor de Z dá 1. Essa parte aqui não se anulou pela primeira vez agora. E aqui entre o versor de ρ e o versor de Z, eles fazem parte da mesma base, que é a das coordenadas cilíndricas. Então, são coordenadas ortogonais, né? Eu já sei que isso dá 0, mas eu posso voltar lá na projeção e ver que essas duas vão se anular por questão de ortogonalidade. Essa aqui é o versor de Z vezes o versor de Z. Quando eu fizer o produto escalar entre o versor de ρ e o versor de Z, vai dar 1. Mas aqui a componente é nula, eu tenho 0, então vai zerar de qualquer forma. Agora eu já vou repetir isso aqui com essas alterações. Então eu vou tirar o que for constante aqui de dentro das integrais. Por exemplo, o Z é constante em relação às duas integrais, né? Que é uma em rolinha e outra em filinha. Então eu já posso tirar das duas e escrever 4πε0 aqui. Outra coisa que é constante é essa integral mais interna, todinha, em relação à integral de filinha, porque aqui dentro não tem nada que seja função de filinha. Então vou separar. Aqui tem uma integral de 0 a infinito, de rolinha de rolinha, sobre esse denominador, vezes essa integral de 0 a 2π de d filinha. Então vou repetir essa parte. O resultado dessa integral é esse aqui. E dessa outra integral é filinha avaliado de 0 a 2π. Então vou repetir. Z sigma sobre 4πε0. Aqui eu vou aplicar esses limites, né? Mas aqui no limite superior eu não posso colocar diretamente o infinito aqui. Eu vou usar a operação de limite. Então vou introduzir uma variável nova, que não esteja presente aqui ainda. Então vou fazer limite de quando A tende a infinito. E eu vou substituir onde tem o rolinho aqui, que foi a variável de integração, pelo A. Então, menos 1 sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais E ao quadrado. Então dessa forma aqui eu estou aplicando o limite superior. Aí tem menos o menos 1 aqui da função. Esse menos 1 é do teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou substituir aqui por 0. Então vai estar só a raiz quadrada de Z ao quadrado. E aqui 2π menos 0. Então essa raiz aqui vai zerar. Porque quando A estiver tendendo a infinito, o denominador vai ficar muito grande. E a análise é simples, aqui já vai zerar. E o que vai restar aqui, ó, esse sinal de menos simplifica com esse. Vai sobrar 1 sobre o módulo de Z, que é raiz quadrada de Z ao quadrado é o módulo de Z. E aqui vai sobrar 2π. Então, eu já escrevo aqui sigma sobre, simplificar esse 4π com 2π, então 2ε0. Esse Z eu vou escrever aqui, dividido pelo módulo de Z. Então essa daqui é a terceira componente do campo elétrico, conforme foi feito aqui. Então agora eu posso substituir. Aqui esse EX a gente viu que é 0. O EY também zerou. O EZ foi o que nós calculamos agora. Sigma sobre 2ε0 vezes Z sobre o módulo de Z. E aqui o versor de Z. Então essas duas partes se anulam, né? Então o resultado do campo elétrico é esse aqui, que é igual a sigma sobre 2ε0 vezes C sobre o módulo de Z na direção de Z. Que
é o mesmo resultado encontrado na seção 3.3, né? Então, nós repetimos os cálculos, usando coordenadas cilíndricas, e dessa forma a questão fica resolvida.